Na natureza existem aqueles seres vivos considerados os produtores de energia. Dentro desses grupos, nós temos as plantas, no geral, sejam elas as árvores, sejam elas as gramíneas e árvores de pequeno porte, plantas de pequeno porte. Por que elas são consideradas produtoras? Porque elas conseguem produzir a sua própria energia. É uma combinação da captação da energia do Sol, do gás carbônico que existe na atmosfera, dos minerais do solo, da água, que ela consegue, misturando esses elementos, criar a própria glicose que vai possibilitar a sua sobrevivência. Também no mundo dos seres vivos existem aqueles que são os consumidores de energia. Os seres humanos, todos os animais existentes são considerados consumidores de energia, que são aqueles que dependem uns dos outros para ter a sua energia, ou seja, para ter a sua energia que vai funcionar no seu corpo vital, nos seus corpos. Na natureza, uns animais vão se alimentar dos outros e outros animais serão herbívoros, se alimentarão de vegetais. Também no reino da natureza existem aqueles que são os decompositores de matéria orgânica e aqueles que ainda só conseguem sobreviver vivendo dentro da célula de um outro ser vivo. Dentro dos decompositores, nós temos fungos, bactérias e também alguns protozoários que atuam decompondo matéria orgânica. E em troca, eles vão fornecer nutrientes para o outro ser vivo. Por exemplo, os fungos e as bactérias que atuam embaixo de uma floresta, eles vão decompor matéria orgânica no solo, folhas, frutos que caem ali, e em troca de poder fazer isso, de sobreviver na raiz das plantas, eles vão fornecer nutrientes nos solos que as plantas irão utilizar na sua fotossíntese. Temos bactérias que vivem no intestino humano e elas, em troca de poderem atuar e sobreviver ali, irão ajudar na defesa do organismo. Porém, existem bactérias que causam doença, como, por exemplo, as bactérias que causam gonorreia, sífilis, dor de garganta e tantos outros males. Trazendo para as questões de assuntos bíblicos, nós lemos no texto de Gênesis que Deus criou várias plantas em um determinado jardim, aqui entenda-se como uma outra dimensão, nas quais Adão e Eva poderiam comer de todas elas, exceto uma árvore, a árvore que trazia o conhecimento do bem e do mal, a qual eles foram proibidos de se aproximarem dela. As pessoas, quando observam esse texto, leem numa linguagem bastante simples, bastante similar ao que nós conhecemos hoje. Porém, analisar essa conjuntura apenas com essa interpretação é uma situação bastante rasa e pouco profunda do que de fato ali existia. Por que estou dizendo isso? Talvez você já deve ter visto os modernos carregadores de celulares, aparelhos eletrônicos e também de carros elétricos. Inclusive, eles estão instalando esses carregadores em várias cidades do mundo, porque agora a ideia é transformar as cidades em cidades inteligentes. E como funcionam esses carregadores? São árvores artificiais
com placas solares que, ao pegarem a luz do sol, transformam em energia elétrica. Essa energia elétrica é armazenada dentro de uma bateria e aí as pessoas podem, ao estacionar os seus carros, ao pararem ali perto daquela árvore, usarem ali para carregar, os seus veículos. As cidades do mundo estão implementando essa nova tecnologia. E onde eu quero chegar com isso? No livro de Salmos existe um texto bíblico que diz que Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos, em glória e força. No livro de Daniel nós temos aquele texto da visão da estátua de Daniel, na qual a cabeça era de ouro, os peitos e os braços de prata, o abdômen de bronze e as pernas de ferro e os pés com os dedos de ferro misturado com barro. Aquela estátua ali está mostrando aspectos genéticos do próprio ser humano. Vocês já não se depararam com aqueles textos no próprio livro de Gênesis? E Matusalém viveu 960 anos, Adão viveu mais de 900 anos, e assim por diante. Só que quando vão se passando os anos, a expectativa de vida vai diminuindo. Abraão, por exemplo, ele viveu menos de 200 anos. E a expectativa de vida vai diminuindo, até que Deus diz que teria que se abreviar os dias de vida humano, Teriam que se abreviar os dias de vida humano, onde os mesmos seriam no máximo 120 anos. E por que os homens daquela época viviam tanto? Porque eles tinham sim uma característica, uma genética melhor, mais reforçada. Então é um erro acreditar que as pessoas daquela época eram como nós hoje em dia. Voltando à questão do Jardim do Éden. O processo de alimentação dos seres humanos no Jardim do Éden, ou seja, antes da queda, era um processo diferente. Como que funcionava? Era um processo no qual as pessoas realmente se conectavam com aquelas árvores do jardim e adquiriam energias, que seriam vitais para diferentes situações da sua vida, para diferentes propósitos da sua vida. Naquele jardim no Éden, na análise que estou fazendo aqui, haviam as árvores que produziam, por exemplo, energias que possibilitariam para os seres humanos terem acesso à vitamina D, outras a vitamina C, outras a vitamina A, a vitamina E, outras possibilitavam acesso a minerais específicos como ouro, prata. Inclusive Moisés ele triturou ouro e deu para as pessoas beberem com água, na ocasião em que ele desceu do monte. Então, como que funcionava? Adão e Eva eles se conectavam a essas árvores, algo não igual, mas parecido com o que eles estão implementando no mundo a respeito das árvores artificiais, onde os carros elétricos carregam nelas. E como que funcionava? Eles interagiam com aquelas plantas, de modo que eles recompunham as suas forças de maneira direta. Não era necessário se alimentar como se faz hoje, comendo frutos, comendo cereais ou comendo folhas dessas árvores para adquirir a energia e as vitaminas que o corpo precisa. Com o pecado original, onde eles conseguem ver que estavam nus e que eles têm uma queda repentina, onde é dito para Adão que ele teria que, do seu suor ele comeria,
E naquela ocasião as dores de parto de Eva foram multiplicadas e o seu desejo tornou-se apenas ao seu marido. Naquela situação em que Deus disse isso para eles, houve uma queda muito grande, uma queda genética muito grande. Por que houve essa queda? Que agora, né, a alimentação dos seres humanos estaria o quê? Subordinada não a fontes diretas de extração de energia, mas os seres humanos, no caso o homem, ele teria que trabalhar a terra para poder se alimentar, plantando, colhendo, indo atrás de cereais e outras coisas mais. E nessa situação, foi a partir daí que a carne, né, a alimentação com carne, entrou na dieta humana. E eles são expulsos do Jardim do Éden. Lembre-se, Jardim do Éden, outra dimensão. E eles são expulsos daquele lugar e vêm para a terra, lugar onde eles teriam que lavrar o solo, né, e plantar e colher, né? E inclusive é dito para eles: e a terra produzirá cardos, abrolhos e espinhos. Ou seja, quando os seres humanos, né, Adão, Eva e os seus descendentes estivessem na terra, eles teriam que lidar com plantas daninhas, né, que inclusive seriam venenosas, que inclusive trariam dificuldades, né, para que eles pudessem extrair o seu alimento. E não apenas isso, quando diz ervas daninhas, cardos, espinhos e abrolhos nascendo na terra, isso se refere também aos micro-organismos causadores de doenças, né, que inclusive não só parasitariam os vegetais que eles produzissem, estragando, prejudicando, como também a sua própria pele, a sua própria carne, que antes da queda estavam totalmente imunes a esse tipo de situação. Inclusive, Deus diz lá em Gênesis: eis que o homem tornou-se como um de nós. Ele fala em primeira pessoa do plural, ou seja, como um de nós. Então, o que foi necessário ali? Foi necessário que, ele diz assim: eis que o homem se tornou como um de nós, devemos, portanto, expulsá-lo do jardim para que não apanhe da árvore da vida e torne-se como um de nós. A árvore da vida seria aquela árvore que, ao se conectarem, aos seres humanos se conectarem com ela, né, para extrair, né, os recursos vitais, ela possibilitaria com que esses fossem transformados e tornassem semelhantes aos anjos e não continuassem naquele processo de serem um pouco inferiores. Basta observarem, pessoal, os seres humanos de hoje não tem nem como falar que são um pouco inferiores aos anjos em poder e glória, quando na verdade são infinitamente menores. Agradeço pela participação de vocês, por assistirem esse vídeo. Caso tenham dúvidas, deixem seus comentários e até a próxima.